Querido Padre Diego, a quem agradeço o convite e a acolhida, querido seminarista Guilherme, querido povo de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, quem também agradeço a afetuosa acolhida nesta paróquia, onde celebramos a novena em preparação à solenidade do nosso padroeiro, São João Batista. Eis que estamos então agora celebrando a liturgia do 12º domingo do tempo comum, e aqueles que não vierem amanhã pela manhã só participarão desta liturgia dominical, pois amanhã, já na novena, já entraremos na missa da vigília da grande solenidade do padroeiro. Semana passada, ouvíamos o Evangelho com aquelas duas parábolas, com as quais o Senhor Jesus comparava o reino da planta da mostarda, que não é tão grande quanto o cedro do Líbano, mas que se espalha e que consegue igualmente acolher todos os passarinhos do céu, sinal da presença simples, mas eficaz do reino de Deus. E também comparada à semente que, lançada na terra, produz por sua própria força aquilo que deve produzir o fruto no coração em que é lançado. Semente que nós poderíamos chamar de fé. A fé que é semeada no coração dos discípulos, que agora são chamados a eles próprios, semearem também a fé, semearem também a palavra. Por isso o Senhor os convida a passar para o outro lado do mar, ir para a região da Decápole, ir para a região onde moravam no território da Judeia aqueles que não eram judeus, que quando os romanos vieram, conquistaram, permitiram que ali ficassem, então 10 cidades de pagãos. É preciso passar para o outro lado, é preciso passar o mar para ir evangelizar. A barca, nós poderíamos entender como a igreja, mas mais do que isso, as nossas comunidades, pois várias barcas estão presentes. Então, além da grande barca da igreja, a grande barca de Pedro, mas também as barcas das outras comunidades devem lançar-se à missão. A missão de cada um de nós, de estarmos reunidos na mesma barca para atravessar, enfrentar os perigos que a missão nos proporciona. O tema de hoje, o batismo. João anunciava que depois dele viria aquele maior do que ele, e por isso João anunciava um batismo para a conversão. Batismo enquanto ponto de partida da nossa fé. Uma vez batizados, somos chamados, batizados e enviados, discípulos missionários. A barca, enquanto a nossa comunidade de fé. Mas a nossa travessia não acontece em qualquer momento da nossa vida. O evangelista precisa muito bem. É o entardecer, o começo da noite. A noite que na Sagrada Escritura vai significar aqueles momentos difíceis, momentos decisivos, onde a fé é colocada à prova. Foi numa noite que o povo de Deus saiu do Egito, mas foi numa noite também que nós conhecemos a ressurreição do Senhor.
Mas até que a noite passe, em nós permanece a dúvida, a falta de clareza, a incerteza no nosso coração diante das dificuldades. Outro elemento importante a se considerar é o próprio mar que deve ser atravessado. Para a cultura dos semitas, que não eram tão bons navegadores assim, embora fossem pescadores, mas pescavam assim, não eram grandes navegadores, não faziam grandes conquistas. Então o mar reservava sempre algo de mistério, algo de perigoso. Imaginavam que no fundo do mar morasse o grande monstro do oceano. Então o mar enquanto sinal de morte, de contrariedades. São estes os elementos que aparecem no Evangelho que nos ajudam a compreender aonde nós devemos chegar. Na nossa missão de batizados, devemos navegar juntos em comunidade para chegar aonde a nossa missão nos impele, né? Dizia o apóstolo na segunda leitura, o amor de Cristo nos impele, nos impulsiona a levar esse amor com que fomos atingidos. Mas na nossa vida existem dificuldades nesta missão, existem contrariedades, quer do mundo, sinal do mar, das forças contrárias à vontade de Deus, da maldade, mas quer também aquelas forças que estão dentro de nós, que diante das contrariedades vão se colocar em dúvida, vão se questionar. Mas eu estou fazendo a missão, o serviço em nome de Deus e só apanho, só levo patada, contrariedade na minha vida? Eu quero servir a Deus, é Deus que eu estou servindo e tudo parece contra. E entramos no mesmo drama de Jó, da primeira leitura, que tinha tudo, uma família bonita, filhos bonitos, muitos bens, e que se viu provado, né? A gente fala da paciência de Jó, mas se Jó soubesse, né, por que ele estava sofrendo, né, da aposta de Satanás com Deus, para ver, será que ele ama Deus mesmo? Mas Jó se considerava justo. Eu sou justo, e por que eu estou sofrendo? Qual é o sentido do sofrimento daquelas pessoas que nós aparentemente achamos que não devam sofrer? E Jó questiona a Deus, mas como? Como no Evangelho. Não te importa que pereçamos? Não está vendo que eu estou sofrendo? O que eu fiz de mal? E Deus, da tempestade, do furacão, do mar revolto, da indignação de Jó, Deus responde. Está vendo a potência das forças cósmicas? Está vendo a grandiosidade do mar que parece que tudo vai devorar? Foi eu que criei o mar. Eu que pus limites ao mar. Até aqui ele chega, daqui para cá não. Posso permitir que ele avance mais, mas sou eu, Criador onipotente. E Jó, que não tem resposta à pergunta por que o justo sofre, porque esta pergunta não tem resposta, e o padre sabe, pois fez um TCC nesse assunto. Jó vai então fazer a sua experiência profunda de fé, dizendo: Deus é grande, Deus é misericordioso, como cantávamos no Salmo. Deus é misericordioso, Deus cuida de nós. Eu só tinha ouvido falar dizer de Deus, mas agora, no meu sofrimento, e sentindo Deus presente perto de mim, eu o vejo com os meus próprios olhos.
fiz experiência profunda de fé, apesar do sofrimento. Acontece a mesma coisa conosco na barca da igreja, na barca dos discípulos. O Senhor Jesus está ali conosco. O Senhor Jesus confia tanto em nós que Ele dorme, apesar da tempestade. Tanto Ele tem confiança no Pai, e tanto Ele tem confiança em nós, que nós somos capazes de fazer o bem, de conduzir bem a história da humanidade. Tanto Ele confia que Ele se dá ao luxo de dormir, de descansar. Nós, que embora batizados, não entendemos a grandeza do que significa esse batismo de conversão, como pregava, anunciava João, de metanoia, de mudança de mentalidade, mudança do jeito de ver, mudança do jeito de sentir, e continuamos presos aos nossos apegos, à nossa falta de fé, à nossa desesperança. E nós também lamentamos, nós também murmuramos, nós também clamamos: Senhor, não te importas que estejamos sofrendo, que o mundo vá tão mal, que exista maldade no mundo? Pois assim gritamos, pois ainda não temos fé. Não temos fé, confiança de que o mar da morte já foi vencido, que a nossa âncora já está lançada do outro lado. Isso é ter fé, é ter esperança. Precisamos crescer nesta convicção de fé, de que já temos garantida a nossa salvação, temos garantida a salvação do mundo no mistério da Páscoa do Senhor, e que não estamos sozinhos. Mas precisamos ter coragem de navegar nas águas turbulentas do mar da vida, termos coragem de dar testemunho de nossa fé, pois o Senhor está conosco, não nos abandona, não deseja que pereçamos. Saibamos e aprendamos a reconhecer a sua presença em nosso meio. O Papa nos desafiou, uma imagem, 8 minutos. Mas a liturgia às vezes é tão rica que é difícil uma imagem, Já terceira imagem e eu termino. 8 vezes 3? 8 minutos para cada imagem. Só mais uma imagem. Quando fazemos essa experiência, nós abrimos o olhar da nossa fé e passamos a ver, como disse o apóstolo, não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. A comunidade de Corinto havia recebido a visita de superapóstolos que conheceram o Senhor Jesus e que anunciavam: olha, conhecemos Jesus, e falava assim: e esse Paulo aí, ele não conheceu Jesus, como é que ele se atreve a ser apóstolo? Aí Paulo diz: isso não importa. Ainda bem que Paulo disse isso, porque senão, como que nós hoje, tanto tempo depois, teríamos credibilidade para falar do Evangelho? Nós não vemos mais Cristo segundo a natureza humana, segundo os olhos da carne, mas segundo os olhos da fé. Pois Ele que nos impulsiona, morreu e ressuscitou, e é como ressuscitado que Ele nos aparece vivo, presente no meio de nós. Por isso temos que reconhecê-lo com os olhos da fé e dele dar testemunho. Então tomemos consciência da nossa missão de batizados, discípulos, missionários, apaixonados, envolvidos por este amor redentor que nos impulsiona a velejar,
mesmo que o vento e o mar seja sempre contrário, mas precisamos chegar ao outro lado para plantar a semente da fé. Mas que primeiro essa semente cresça no nosso coração. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos acompanha, pois Ele está conosco, pois é eterna a sua misericórdia. Amém.